Boa noite, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com você uma passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor. Então, convocando Jesus, lhe disse por meio de parábolas: Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque, diziam, está possesso de um espírito imundo. O Senhor Jesus aqui nessa passagem, ele nos ensina sobre a questão do reino estar dividido. Um reino dividido, ele tende a ser destruído, a fracassar. Ele mostra isso dizendo o exemplo: se Satanás está dividido contra si próprio, então o reino dele não vai mais funcionar, não está funcionando, né? E o que não é verdade, né? Sabe que está aí funcionando, causando males, causando muita perdição, enganando a muitas pessoas, né? Trabalhando o máximo possível para ferir os homens, ferir as pessoas, porque é a única forma que ele tem de atingir a Deus, né? Mas graças a Deus, o Senhor, Ele está no controle. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus diz que o inimigo ele fica bramando, né, passeando pelo mundo, bramando ao redor, ao derredor, buscando a que ele possa tragar. Mas nós sabemos que ao redor dos filhos de Deus acampam os anjos do Senhor. Nós temos um exemplo na Bíblia, que é o do rei Salomão. O rei Salomão foi um rei muito sábio. Ele pediu a Deus sabedoria, e Deus se agradou dele ter pedido sabedoria, não ter pedido riqueza, nem fama, nem outras coisas. E Deus lhe acrescentou não só sabedoria, mas fama, riqueza, poder, todas as coisas. Mas, diferentemente de seu pai, o rei Davi, a promessa para a casa do rei Salomão, para a dinastia do rei Salomão continuar reinando sobre todo Israel, estava condicionada a Salomão ser fiel a Deus, a Salomão obedecer a Deus. Essa era a condição para que Salomão pudesse continuar tendo a sua dinastia no trono de todo Israel, de todas as 12 tribos reunidas. Porém, Salomão dividiu seu coração entre Deus, o único e verdadeiro Deus, e os deuses das muitas esposas, 700 esposas, 300 concubinas, muita coisa, muita cultura diferente, muita religião, Deus diferente. E isso contaminou o coração de Salomão. E isso dividiu o coração de Salomão. E isso abalou o reino. E Deus lhe manda o profeta Aias e até Israel e falar a Jeroboão. Jeroboão ele rasga a sua capa em 12 pedaços, pega 10 pedaços e dá para Jeroboão e diz a ele: o Senhor está entregando essas 10 tribos para ti, as 10 tribos do norte.
Deus manteria apenas as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, na mão da casa de Davi. A sucessão já estava definida. Roboão seria o sucessor de Salomão. E quando há uma reunião ali entre os delegados de Israel, os delegados de Judá e Benjamim, existe ali um questionamento, porque há muito o povo já se sentia oprimido, principalmente o povo do norte de Israel, pela maneira como Salomão vinha conduzindo o seu governo. E olha que Deus não se agrada que oprima o povo, que oprima o necessitado, né? E o Salomão ele já vinha há muito tempo nessa batida. E eles vieram saber se Roboão ele iria aliviar aquele jugo, se ele seria um rei mais condescendente, mais justo com as tribos do norte. E ele vai se aconselhar com os conselheiros do seu pai, Salomão, e aqueles conselheiros dizem, olha, se você servir a esse povo, se você for um rei bondoso, se você for um rei generoso, se for um rei justo, eles vão te servir por resto da sua vida. Eles vão ficar na tua mão por resto da sua vida. E ele vai, escuta, parece que ele não se agradou, parece que ele não queria, né? A educação, o que ele estava vendo com seu pai não era isso, o que ele tinha de amizade não era isso. E ele foi consultar os seus amigos e saber dos seus amigos o que eles achavam daquela história. Olha que é o que é um homem sem a direção de Deus, né? O que é uma pessoa sem a direção de Deus? E ele chega e pergunta, e seus amigos dizem, olha, você chega para eles e fala que o seu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do seu pai. O povo está ali pedindo, né, misericórdia, pedindo, né, alívio. E estas são as palavras que aquelas pessoas dão ao seu amigo que está prestes a assumir um cargo importante. E o outro, sem qualquer sabedoria, ele vai para a reunião com os delegados de Israel, com os cabeças de Israel, e repete os conselhos que recebeu daqueles que não tinham qualquer experiência, que não poderiam lhe ajudar de forma alguma. Claro que nós sabemos que Deus já tinha determinado esse negócio, mas é para a gente entender como que anda uma pessoa que está dividida. Começou a divisão lá no coração de Salomão, já estava o coração do seu filho dividido porque ele vinha acompanhando seu pai. E essa divisão fez com que o reino de Israel se dividisse. Israel ficou sendo as 10 tribos do norte e ao sul apenas Benjamim e Judá, pela promessa incondicional que Deus havia feito a Davi. Um reino dividido não subsiste. Passaram-se algum tempo, alguns séculos, Israel vai para a Síria, é dominado pela Síria, e a Síria pega aquele povo e mistura com outro povo e faz uma salada ali com todo aquele povo, de forma que eles perdem a sua identidade. Eles perderam a sua identidade. E também, da mesma forma, mais um pouco adiante, a Babilônia vai lá e pega o povo de Judá, leva para o cativeiro, e aquele povo de Judá, né, mantém a sua identidade. De forma que Israel, o povo de Israel, o povo das 12 tribos, se perde completamente a sua identidade, e Judá continua mantendo a sua identidade, mas toda aquela desgraceira veio pela fraqueza do reino, pela perda do poder da união. Leva isso agora para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o grupo que você convive, para o seu trabalho, para a sua igreja. E use de sabedoria para manter esse reino unido, para manter a presença da graça de Deus, para saber resolver os problemas sem dividir, sem contender, sem trazer a desunião, conflito de ideias, sem agressões pessoais, saber dialogar, saber entender a razão do outro. Isso exige sabedoria que só Deus pode nos dar. Vamos fazer assim. Vamos pedir a Deus que sejamos sábios, porque uma casa dividida,
uma casa em que ninguém se entende, em que pais e filhos vivem degladiando, competindo, é uma casa que tende à ruína. Assim também uma igreja, assim também um trabalho, qualquer grupo em que você estiver inserido, em que não seja ali trabalhada a união, e uma união baseada na palavra, uma união baseada na fé, uma união baseada no amor. Se não tiver isso, esse grupo não vai subsistir. Mas o amor, ele lança fora todo medo. O amor, ele lança fora toda desunião. O amor, ele lança fora tudo aquilo que não presta. Que Deus cubra a tua vida, cubra a tua casa, cubra a tua família, cubra o teu trabalho, tudo que lhe pertence com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com as suas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima. A paz do Senhor.